Muy bien, señores, señoras, doctores, doctoras. Vamos, ahorita son las 17:20, ¿no? Ya, solicita a tus compañeros que ingresen, ¿no? Ahorita. ¿Cuántas personas hay? Hay 15 personas. Ya, que ingrese más gente, ya para nosotros empezar. Avisar que yo voy a mandar, pasar tarea, necesito que todos estén por acá, ¿ya?
Voltamos. Vamos, antes de hablar del tema de hoy, ¿no? El tema de hoy será el disturbio ácido base. Antes de ingresar a esse tema, vamos a hacer una tarea, ¿bien? Le voy a explicar de la tarea. La tarea consiste de una revisión bibliográfica, ¿está bien? La revisión, ustedes pueden utilizar el tema que usted gusta para realizar la revisión. No hay problema cuanto al tema, porque en diversos libros existe ese tema. ¿Okay? Quanto ao tema, podem ser Guyton, pode ser Farreiras, pode ser fisiopatologia de Porto, pode ser semiologia de Porto, Argente, Suroz, já. Medicina interna de Harrison, Farreiras. Todos esses livros vocês vão encontrar nos mais diferentes livros, já. Dificilmente que encontre somente em um único livro. Já é difícil, muito difícil que encontre em um único livro. Lo que vocês vão buscar basicamente é estas definições. E essa seria a fisiopatologia. Vamos pôr acá uma. Em branco. Doutor? Oi. As pessoas que não apresentaram o trabalho irão apresentar hoje ainda? Quem não apresentou o trabalho, pessoal, vamos deixar para o dia da prática, tá bom? Ou seja, os que não apresentaram hoje dia, na semana anterior, no, el jueves, vai apresentar o próximo, seria martes, ¿no? Martes, miércoles seria. Então, o dia miércoles contaria. Ya durante la práctica, no se preocupen. Ahora, el trabajo que voy a mandar a ustedes será para la otra semana. O sea, tienen una semana para hacer. Ahora sí, está funcionando. Ya, el trabajo consiste de una revisión bibliográfica. No necesita carátula, nada. ¿Ya? Es una revisión. Não é um resumo. Tem gente que ainda confunde. A gente que todavía confunde a diferença de uma revisão e de um resumo. A revisão, vocês têm que utilizar vários livros. Recuerda os livros que disse? Gaita, Suroz, Argente, Porto, Porte, de Fisiopata, Farreiras, Harrison, Cecil, já? Manuel Merck. A coisa é Hobbes em contraste. Esses são livros que vocês buscam lá, na revisão. Ok? Bem. La revisión, por ejemplo, cuando tenemos un tema, tenemos la revisión consiste en hacer oponer las ideas, o sea, las ideas son oposición. Los libros son escritos de distintas maneras de acuerdo a la perspectiva del autor, ¿no? Y es por eso que yo quiero que ustedes empiecen a hacer revisiones. Porque ustedes tienen las diferentes ideas de un autor, la diferencia de la idea de otro autor, ¿ya? Una página da tarea. Ok? Uma página. Não é resumo. Não quero resumo, copiar e pegar, não.
Ustedes miran, 3 páginas. 3 páginas es difícil de hacer 3 páginas, ¿no? Una página es peor. Cuanto menos páginas, peor es el trabajo. ¿Ya? Los temas, por ejemplo, tenemos diarrea, tenemos edemas, tenemos fiebre, tenemos síndrome metabólico. Y la revisión consiste de eso, ¿ya? La fisiopatología de esta enfermedad. Fisiopatología. Una página. Tem uma página para escrever. Ô, doutor, para fazer no modelo APA também? Na critério, tá? Esse aqui é a critério, não precisa seguir o modelo, não. Tá? Por que eu digo a critério? Porque em uma página eu quero que vocês escrevam. Se querem fazer mapa mental, fazer mapa mental. Se querem fazer em formato de mapa conceitual, fazer em mapa conceitual. Recorda, mapa mental é diferente de mapa conceitual. Ok? Se querem fazer com gráficos, já? Por exemplo, a fiebre, ponendo a fiebre acá, al medio. Ya, ahí pone, por ejemplo, y ustedes van a explicar. Claro, ahí al ladito, un pequeño cuadro, ustedes pueden escribir la idea del autor, ¿no? Y al final ustedes ponen acá de dónde ha sacado, ¿no? Ha sacado de por. Ya, listo. ¿Ya? La fiebre, la clasificación de fiebre, ¿no? ¿Qué ustedes estaban estudiando en semiología? Ah, dolor. Dolor, ¿no? Claro, la diferencia aquí en semiología ustedes están estudiando la clasificación, ¿no? Acá eu quero a fisiopatologia, como o dolor ocorre. Há vários tipos de dolores, não? Há vários tipos de dolor, então há várias maneiras de descrever esse dolor. ¿Ya? Não quero, por exemplo, esse é um dolor urente, é um dolor cólico. Não seria, eu quero a fisiopatologia. Empieza nos nossos receptores, nas terminações nerviosas, percorre através do sistema periférico, chega até o sistema nervioso central, se utiliza as vainas de los nervios, necessita de mielina, isso. Essa é a fisiopatologia. ¿Ya? Donde empieza, donde termina e como é a resposta. Ok? Há alguns temas, vamos passar por acá. Los nombres de ustedes. Tenho grupo 3, né, vocês? Grupo 3. Tem alguma pergunta aqui? Quero. Tem a mão levantada? Doutor, usted está compartindo uma pantalla? Vocês não estão vendo, não, né? Não, não está aparecendo. Ai, Jesus do céu. Vocês me avisam, cara, eu sou esquecido. Tipo, acho que eu tô na, sei lá que aula eu tô agora, deixa eu ver. Agora sim. Ó, Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas seguidas. Uma hora dessa eu já tô doidão já. Tô até lento aqui, estou falando devagar. Tô lento, tô na lentitude aqui. O cérebro já não processa mais, calma aí. Ya, yo voy a mandar a ustedes, a ver si ustedes miran sus nombres. Ya, miren sus nombres. No, mejor, mando al grupo de WhatsApp. Eu vou mandar acá por WhatsApp. A ver, ¿dónde está su grupo de fisiopato? Fisiopato, grupo 3, ahí tiene. Ya, miren su nombre. Si no está su nombre, me diga su nombre, ¿ya? Miren su nombre por ahí. Ya, ahora vamos a poner los temas. Os temas são aleatórios, são 15 temas, por si acaso.
Los temas tenemos ahí, ustedes igual pueden ver, ¿no? En la pantalla. Tenemos, me van a decir la fisiopatología de la fiebre. Otra cosa, no necesita carátula, ¿eh? Ya no quiero esas cosas de carátula, no tiene que hacer eso. ¿Ya? La fisiopatología de la inflamación. O sea, si ustedes estudiaron bien fisiología, ¿no? Tienen la cascada de la inflamación, es lo mismo de la fisiopatología de la inflamación. La fiebre, el dolor, del edema, de la deshidratación, del shock, ¿ya? Dentro del shock, yo recomiendo, de shock, ustedes utilizar um livro que se chama ATLS, que é suporte avançado ao paciente politraumatizado. A ver, creo que tengo. Ya, volvió el micrófono. A ver si tengo acá. Sería ATLS, ¿no? ATLS. Livros. Creo que tem aqui ATLS. ATLS. Ya, hay lo que es la octava edición. Ya. Los outros livros, hay uma diferença muito grande de livros, né? Se vocês leem, por exemplo, em Michigan's é um livro de cirurgia sobre choque. Se vocês lerem Ferreira Harrison é diferente. Pero ninguém se toma conta desses. Já ninguém leva em consideração esses aí. O que vale para nós é sobre... Cadê? ATLS, 10ª edição. ¿Ya? Si quieren, yo puedo pasar a ustedes el ATLS. Es ese libro acá. ¿Ya? Suporte avançado ao paciente politraumatizado. ¿Cierto? Es un libro del tema del choque. Es más completo. Porque es un libro de los primeros socorros. ¿Ya? Eso ustedes deberían ter estudiado en soporte básico, pero no sé por qué no estudian soporte básico con eso. ¿Dónde está el índice? Ustedes vão ver que existe uma classificação diferente para choque. ¿Ya? Capítulo 1, ya, choque. Lo mais diferente não é a fisiopatologia do choque, sino que a classificação do choque que é interessante. ¿Ya? Aqui temos choque. Se vocês podem ver acá, está escrito choque. ¿Ya? Choque patofisiologia. ¿Ya? Patofisiologia. E aí tem o choque. ¿Ya? A fisiopatologia do choque. Claro, vocês vão ver sobre a fisiologia básica cardíaca, que é, por exemplo, o gasto cardíaco, certo? O gasto cardíaco vai ser a frequência cardíaca do coração multiplicado por el volume e nós vamos ter o gasto cardíaco. ¿Ya? Claro, está em inglês, pero vocês vão ver qual seria a fisiopatologia também da sangre, ¿no? Em relação a isso. Vocês podem... Essa é a 10ª edição, a edição mais atual que tem sobre o choque. Aí existe o choque mais importante, claro, dentro do ATLS seria a classificação para choque hemorrágico, tá bem? Classe 1, 2, 3 e 4. Pero vocês não vão falar da classificação de um choque hemorrágico, por exemplo, já? Não me vão falar de classificação de choque hemorrágico, eu quero que me hable de forma mais sucinta o que é a fisiopatologia do choque hemorrágico, já? Claro, aí vai vir outros choques, choque cardiogênico, onde será? Está mais por acá, já? Tem as outras definições. O que mais me interessa seria os tipos de choque, já? Os tipos de choque. Atento a isso, os que
agarren esse tema, utilice esta literatura, ¿ya? De la clasificación del choque. Dentro de la clasificación, ustedes vão ir a la fisiopatologia. Cada clasificação, já são 4 clasificações que utiliza el ATLS. Para os outros, há 4 ou 5 clasificações. Pero quando nós miramos, vamos resumir-las em forma mais sucinta, específica, lo que é estes parâmetros. ¿Ya? Claro, se vocês vão ler a 8ª edição, há diferença entre a 8ª edição e lo que é o tratamento del paciente politraumatizado, principalmente lo que es el ABCD, ¿no? Recuerda el ABCDE, ahora ya no es más ABCDE, hace unos 4 años que es CABDE, ya se ha cambiado, no es más ABCDE como ensinaram vocês ano passado, ya no es ABCDE, ahora es CABDE, ok? Isso ha cambiado. Se vocês leem a 8ª ou se leem a 9ª edição, não sei onde será a 9ª edição. Mas eu tenho a 9ª edição igual. Já? Depois me busca. Se querem livro, tenha vontade. A ver, outro choque, não? Desequilíbrio ácido-base. Já, esse é facilito. Vamos estudar hoje dia. La icterícia. Já que se a icterícia... Há uma icterícia que é fisiológica e há uma icterícia patológica, já? Media página para fisiológica e media página para a patológica. Já? A fisiopatologia. Me vai falar de bilirrubina direta e indireta. Insuficiência hepática. Como ocorre a insuficiência hepática? Vamos ver que é por uma hipertensão portal, já? Tem hipertensão portal. O mais complicado seria a insuficiência cardíaca. Pero é um buenazo tema para estar estudando insuficiência cardíaca. Não se leva a, por exemplo, não vai a nenhuma outra tipo de insuficiência. Há insuficiência cardíaca compensada, descompensada, congênita. Não, somente insuficiência cardíaca, nada mais. Já? Harrison e Farreiras, muito bueno explicando sobre insuficiência cardíaca. Não me hable de classificação, senão não dá tempo. Haas. ¿Ya? ¿Qué es la HAS? Hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Ese es el nombre correcto, no hay hipertensión arterial. Sería hipertensión arterial sistémica. Dentro de hipertensión hay 2 tipos de hipertensión. La hipertensión, que es la hipertensión primaria, o también llamada de esencial, y existe la hipertensión secundaria, que sería una hipertensión causada por otras enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, como un feocromocitoma. Outro tema seria o síndrome metabólico. A síndrome metabólico, vocês vão ver que tem relação com o peso, o IMC do paciente, ¿ya? E a síndrome da retroalimentação. Perdão, não é retroalimentação, é realimentação. Tá? Acho que eu escrevi demais aqui. Substituir. Síndrome de la realimentação. Realimentação, aí tem. Há 3 trabalhos, não com isso. E alguma pessoa que não tenha, não está seu nome na lista, por favor. Michele e Carla. Muy bien. Ya, en el grupo estoy publicando sus nombres y los temas. Ya está publicado. Ya acabo de publicar en un grupo de WhatsApp. Ahí se tienen los temas de ustedes, ¿ok? Ya, eso será para la otra semana. No se preocupe, hay tiempo suficiente. Primera cosa, lea
una literatura, tiene que leer de los libros. Lea una literatura, después lea otra literatura. Si ustedes hacen bien esta lectura, ustedes van a tener un... Igual si quieren fajeras, a ver, voy acá en el Drive. Yo voy a compartir con ustedes. Drive. Ya, ahí tienen, por ejemplo, Schwartz, ya, Principios de Cirugía. Pueden leer el tema respuesta inflamatoria. Y a la inflamación tiene. ¿Qué temas más tiene ahí? Tiene dolor, tiene edema, tiene desidratação, tem choque, tem desequilíbrio ácido-base, tem... Yeah. E realimentação, também tem realimentação. Yeah. São temas de cirurgia esses, mas também são temas de qualquer outro, não? Todos hablamos de isso. Vocês vão virar que quando vocês leem nas matérias de clínicas especialistas, vocês vão mirar que é redundante. Todo el tiempo hablando la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Lo que cambia es el punto de vista, ¿ok? Por eso que cada libro tiene su punto de vista. Yeah. Voy a compartir el Drive con ustedes. Ahí tem, hay incluso algunas apostilas, ¿ya? Mapas mental también, si quieren. Por ejemplo, a ver, de cirugía. Ahí adentro tiene material, ¿no? Ya lo que voy a hacer con ustedes es compartir. Ustedes automaticamente pueden fazer download, tá bom? Só não apague nada, pelo amor de Deus. Después, ¿qué más puedo compartir con ustedes? Si quieren, yo puedo, acá también puedo compartir, por ejemplo, este yo puedo compartir con ustedes. Ya, compartir. Ustedes pueden leer. Ya, y con este otro enlace, ¿dónde están ustedes? 3. Coloquei no lugar errado. Com este enlace podem descargar, mirar videos. E com este outro enlace, vocês podem descargar os livros. Há um montão de livros aí, certo? Aí podem descargar livros e mirar videos. Certo? ¿Alguna duda en relación al tema, al trabajo? O sea, el trabajo es a criterio, ¿no? Es a criterio. El tipo de trabajo que ustedes van a hacer es a criterio. Pueden hacer mapa mental, pueden hacer mapa conceptual, pueden hacer en varios formatos, ¿no? O sea, en varios formatos. La cosa es que ustedes sigan la revisión bibliográfica, ¿cierto? No se deje levar solamente por un autor. Hagan comparativo entre uno o dos más autores, ¿ya? ¿Cierto? La idea es esa, ustedes conocer
lo que dice un libro, lo que dice otro libro. Ya, vamos a pasar al tema de hoy. Es un tema que necesito que ustedes estén atentos. Ya no es un tema fácil, es un tema un poco complejo. Parece fácil, mas no es tan fácil, ¿cierto? El tema de hoy va a ser el disturbio ácido-base. Ups. Dentro de lo que es el disturbio ácido-base, tenemos que tener una correlación con el tema anterior, ¿no? El tema anterior hablamos sobre el disturbio hidroelectrolítico. El disturbio ácido-base también tiene disturbio, tiene relación, ¿no? Trabaja en sinergia con lo que es los disturbios de los electrolitos, ¿cierto? Sabemos que básicamente el cuerpo, nuestro cuerpo es como si fuera un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio en el cual básicamente todas las células, todas las estructuras, órganos están produciendo alguna cosa, ¿no? Están transformando, están produciendo enzimas, están produciendo hormonas, están produciendo un montón de diversas sustancias, ¿no? Y esas sustancias participan sobre todo sobre lo que es la homeostasis, ¿cierto? Dentro de todo ese proceso homeostático que el cuerpo requiere, el cuerpo necesita, tenemos lo que son los ácidos y lo que son las bases, ¿ok? Los ácidos y las bases, primeramente, necesitamos conocer sus definiciones, ¿no? Lo que es una ácido, lo que es una base. El ácido y una base son necesarios para nuestro organismo, ¿cierto? Los dos son necesarios para el organismo. Los dos trabajan en sinergia, o sea, los dos trabajan juntos. Cuando uno está bajo, el otro también intenta compensar y él simplemente baja. Después ustedes van a entender por qué baja. Por ejemplo, si el ácido baja, la base también se va a bajar, ¿cierto? Ahora, por definición, qué sería, por ejemplo, un ácido? Vamos a escribir acá, a ver, color blanco. Ahí tenemos. ¿Qué sería, por ejemplo, un ácido? Un ácido es cualquier sustancia que cuando esta sustancia entra em contato com a substância aquosa, quando entra com uma substância aquosa, vai liberar o que é íons positivos, ou seja, H+. Consequentemente, por liberar H+, vai reter o que é os íons de hidroxila, ou seja, os OH, OH+, não é? OH+, ou simplesmente hidroxila. E a base seria o inverso. Seria a liberação. Seria a liberação de hidroxila e a retenção de íons H+, certo? Essa seria a definição de ácido e base. Recuerden que os dois trabalham em sinergia. Significa que se o ácido libera H2, a base libera OH+, certo? Se a base retém H+, o ácido retém hidroxila. Certo? Isso se chama de sinergia. Muy bien.
Entonces, cuando aumenta uno, el otro diminui. O sea, libera o retiene. Cuando hablamos liberar, significa una disminuição. Ya cuando hablamos, por ejemplo, liberar, estamos hablando de una disminuição. Cuando existe una disminuição de H más, estamos hablando de una formación de un ácido. ¿Cierto? Si este se eleva, nosotros vamos a reter, ¿cierto? Lo que es bicarbonato, y vamos a tener la formación de una base. Sencillo, facilito, ¿no? Muy fácil esa parte, muy fácil. Entonces, una base, por definición, ¿no? Una base es todo el compuesto que carrega estos elementos, ¿no? Es todo elemento que ayuda a otro elemento, ¿ya? Y ayuda a ese elemento a quedar más ácido. Entonces, cuando existe mucho H+, el bicarbonato agarra para él y se tiene una sinergia, ¿ya? Entonces, é isso que uma base faz. É totalmente esta a função de uma base. E o corpo depende basicamente de las bases. O corpo basicamente depende de los electrolitos, ¿no? Principalmente lo que es el sodio, ¿no? Lo que es la parte del sodio. Y este elemento nosotros vamos a distinguir, ¿ya? Por la relación que existe entre lo que es ácido y lo que es base. Otra cosa que ustedes tienen que tener en consideración es que el ácido y la base, ¿ya? El medio ácido y el medio de la base interfiere en lo que nosotros lo conocemos como potencial de hidrogeniones, ¿cierto? Él va a interferir en esto. Los ácidos van a interferir en el pH. Entonces, cuando hay una liberación, cuando hay una disminución de H+, y una retención de base, de bicarbonato, nosotros vamos a tener una disminución, ya eso va a provocar como consecuencia una disminución del pH. Entonces el pH puede quedar menor a 7,35, ¿cierto? Entonces, para formar un ácido, yo tengo la liberación de iones, H+, una retención de lo que es base, ¿ya? O simplesmente hidroxila. Consecuentemente, eso va a provocar una alteración secundaria, que sería la acidemia. ¿Ok? Acidemia. Acidemia sería solamente el pH menor a 7,35. Entonces, estamos hablando de una acidemia. El ácido, cuando tiene retención de H+, y liberación, ¿no? Liberación de hidroxilas, forma una acidemia. Recuerden, acidemia es diferente de acidosis. Acidosis es lo que el ácido va a provocar en conjunto con la base y en conjunto con los elementos de hidroxilas. ¿Ok? Claro,
São terminologias distintas, são terminologias diferentes. Não são sinônimos, pero al final, o resultado é um resultado que pode ser um resultado combinado. Certo? Vai ser um resultado combinado. Ok? Seguimos. Quando a base tem uma liberação de hidroxila, existe uma retenção de H+. Isso, consequentemente, provoca uma alcoolemia. Ok? Alcoolemia. O que seria uma alcoolemia? Quando o pH está maior a 7,45. Certo? Seguimos. Por referência, para que vocês empiecem a entender todo esse processo, temos que compreender uma fórmula matemática. Ok? Há uma fórmula matemática que vocês têm que compreender. A compreensão desta fórmula, vocês vão entender todo o processo de equilíbrio ácido-base. Dentro do equilíbrio ácido-base, existem alguns sistemas de tapão. O principal do sistema de tapão é o CO2 bicarbonato. Claro, existe sistema de tampão sanguíneo, existe o sistema de tampão ósseo, existe o sistema de tampão celular. ¿Ya? Não vamos distinguir isso aqui. O que nos interessa é o sistema de tampão CO2 bicarbonato. ¿Por quê? Porque é um sistema de tampão rápido. É um sistema de tampão rápido. E as complicações sistêmicas também se evolucionam de forma mais rápida. Certo? Agora, há uma diferença. A resolução do sistema de tampão através do CO2 é mais fácil. Por quê? Porque quando existe um acúmulo de CO2, ou seja, onde sai o acúmulo de CO2 está em los pulmões, não? Quando existe um acúmulo de CO2, ¿qué se hace? El pulmón empieza a trabajar más y simplesmente este pulmón empieza a exhalar CO2. Entonces, es una respuesta más rápida todavía. El bicarbonato va a ser retenido por lo que es el riñón, por el sistema renal. Es un sistema que tarda días, ¿ya? Son días, pero também é considerado um sistema rápido em comparação, por exemplo, com o sistema sanguíneo, ósseo e o sistema celular. ¿Ya? Para formar estes H2CO3, ¿ya? Que seria o meio entre a base e o ácido, este passo seria a homeostase, certo? Seria a parte homeostática. Em la base, né, quando existe uma concentração de H mais junto com o que é HCO2, CO3, não? Temos a conformação de H2, ou seja, 2HCO3, não é? E isso convierte em uma base, certo? Pero la misma ecuación quando tenho esto também se pode convertir em outros elementos, ¿ya? Eles se podem transformar em CO2 mais H2O, ¿ya? El medio ácido temos como um melhor desempenho durante o tratamento. ¿Por quê? Porque estamos falando de CO2 e estamos falando de água.
Entonces, una acidosis, su tratamiento es más fácil. Si ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque simplesmente pode ter um acúmulo ou um déficit de CO2, ou um acúmulo e déficit de água, ou seja, retenção ou muita liberação de água. Consequentemente, isso vai influir em el bicarbonato. ¿Ya? Ou seja, isso influi em el bicarbonato. E assim como el bicarbonato vai influir sobre a formação de ácido. Quanto mais bicarbonato, mais ácido se forma. Quanto mais PCO2, mais alcalino se torna. Pero eles são um mecanismo compensatório. Se perde um, se aumenta a concentração de bicarbonato acá, vai aumentar a concentração de CO2. Se diminui a concentração, também vai diminuir a concentração de bicarbonato. ¿Ok? Para isso, nós escogemos em el cuerpo é muito inteligente, escogemos dois órgãos que têm uma boa resposta acerca de los ácidos e de las bases, ácido e base. Temos primeiramente o pulmão. O pulmão vai ser representado por el dióxido de carbono. E temos o riñón, certo? Que vai estar representado por el bicarbonato. Então, o riñón vai controlar el bicarbonato e o pulmão vai controlar o que é o CO2. ¿Cierto? Ahora, las complicaciones, ¿no? Los disturbios o trastornos. ¿Cierto? Cuando hablamos de pulmón, que tiene correlación con lo que es el CO2, puede tener alguna interferencia, el paciente puede tener una fibrosis, puede tener una tuberculose, no sé, una pneumonia, un COVID, no sé. O pulmão vai estar comprometido, certo? Quando falamos de algum transtorno ou distúrbio relacionado ao pulmão ou relacionado ao aumento ou à diminuição do CO2, vamos falar de um transtorno respiratório. Ok? Quando temos o riñón, quando há alguma alteração do bicarbonato, vamos dizer que é uma alteração metabólica. Ok? Então, existem dois distúrbios. Existe um distúrbio del pH. Vamos na outra. Existe um distúrbio del pH. Existe um distúrbio da concentração de CO2. E existe um distúrbio da concentração del bicarbonato. Então, existem três distúrbios. Certo? Os distúrbios que nós vamos levar em consideração, não consigo escrever reto, é difícil, meu, olhando para duas telas aqui, fica tudo torto. Já? Quando existe esta alteração, primeiramente, miramos acá, não miramos o pH. Já? Eu quero que vocês se olvidem um pouco do pH. Tanto o bicarbonato quanto o CO2 podem produzir alterações do pH, recuerda? Isso pode produzir uma acidemia, certo? Os dois podem produzir acidemia. Ou uma alcoolemia, certo? Tanto acidemia quanto alcoolemia. Em base a isso, é que temos as alterações do pH. Então, se vai ter alterações do pH. Para mais ou para menos. ¿Está bien? Y la unión entre esses dois transtornos es que tenemos, por ejemplo, los trastornos que pueden ser clasificados en dos tipos. Ya hay trastornos simples, ¿ya? Y existen los trastornos mixtos. Son dos tipos. Los trastornos simples consisten de alteraciones simples, como por ejemplo una acidosis respiratória, una alcalosis metabólica, ¿ya? Una acidosis
una acidosis respiratória, certo? Ou então uma alcalose metabólica, certo? Compreendido até aqui? ¿Se entiende? Entonces, esas serían las alteraciones simples, ¿ok? Dentro de las simples tenemos acidoses respiratórias, alcaloses metabólicas, acidoses respiratórias e alcaloses metabólicas. Ahora, ¿qué consiste las mixtas? Como su nombre dice, es la combinación de dos simples. Entonces sería, puede por ejemplo tener una acidosis mista? Sim. Existe uma acidose mista, certo? E pode existir uma alcalose mista? Sim, pode existir uma alcalose mista. Assim como também pode existir somente um distúrbio ácido-base misto. Como seria isso? Distúrbio ácido-base misto. O distúrbio ácido-base misto é quando o pH está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, está 739, por ejemplo, el pH. Está normal, ¿cierto? Y lo único que hay son alteraciones del CO2 y del bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esas son alteraciones simples y alteraciones de tipo mixta. Bien. Ahora, existe otra diferencia. Los pulmones. Los pulmones são representados, não? Sabemos agora, são representados por el CO2 e os íons representados por el bicarbonato. Quando são de los CO2 é de nível respiratório, certo? Quando é de los íons é del nível metabólico. Esta resposta, a quanto frente a lo que são os pulmones e a los íons é cerca do equilíbrio ácido-base, los pulmones son más rápidos. ¿Ya? Son más rápidos. ¿Por qué? Porque si existe una concentración de CO2, ¿qué hacemos? El paciente básicamente respira más rápido y exhala completamente la cantidad necesaria para compensar lo que es el exceso de CO2, ¿no ven? Y cuando tiene una concentración disminuída, ¿no? Él también intenta compensar, ¿no? Disminuyendo la frecuencia respiratoria y aumentando la concentración de CO2. Eso es rápido. Dentro de minutos, nosotros podemos diferenciar entre uno tratamento y otro tratamiento, ¿no? Claro, no vamos a hablar de tratamiento, pero acá incluso nosotros hacemos tratamiento con oxigênio, não? Existe uma concentração muito grande de CO2, que está faltando? Oxigênio, metemos oxigênio, tá bem? Isso ajudamos a ser compensar, não? E agora, o riñón é considerado lento, lerdo, é tonto. ¿Por quê? Porque ele tarda a reconhecer os efeitos, ele vai tardar simplesmente a começar a equilibrar, é lento, não quer funcionar, não é? Ele vai eliminar hasta reter bicarbonato, ele vai estar retendo também o que é sódio, se retém sódio, vai estar retendo também potássio, cloruro, certo? E vai estar provocando, o que mais vai estar provocando? Um distúrbio hidroeletrolítico. Vai estar provocando uma hipernatremia, hipercalcemia, e consequentemente las síndromes se van asociando, ¿no? Se van asociando, ¿cierto? Vamos seguindo. Bien, digamos la parte de la gasometría, ¿no? La gasometría es el principal ingrediente o resolutivo acerca de lo que es
el diagnóstico para esses transtornos. Já? Tanto os transtornos de ácido e base, quanto para transtornos hidroeletrolíticos, ¿no? Ustedes saben. Ahora, el pH. Nosotros vamos, por definición, nosotros ya sabemos, ¿no? El pH es facilito. Son valores que varían entre 7,35 hasta 7,45, ¿cierto? Ese es igualmente un logaritmo, ¿ya? De una referencia de bicarbonato, ¿ya? Eso significa el pH entre la constancia de CO2, ¿cierto? Eso sería la definición de pH. El PCO2, ¿cuál sería el valor de referencia? Para decorar, facilito, yo saco 7, tengo 7,35, ¿no? Y 7,45. Ahora yo bajo los 35 acá, mínimo, ¿no? Y el máximo, 45. Listo, ya tengo la presión parcial de CO2. ¿Ok? Ya tenemos ahí los valores. Dentro del bicarbonato, tenemos dos tipos de bicarbonato. Tenemos el bicarbonato actual, sería el actual, ou estándar. El atual seria a hora, del momento que você está realizando a gasometria. ¿Ya? Seria o atual. E ele, estándar, seria uno que está mais delimitado, um que está mais equilibrado. Os valores de referência variam entre 22 hasta 26. 22 hasta 26. Los dos? Sim, los dos. Em que valores milimétricos? Em milímetros de mercúrio. Perdão, que é em milha equivalente, não? Milha equivalente por litro. Mec por litro. Ok? Doutor, la presión del CO2 es milímetros de mercurio, ¿no? Sim. Del PCO2 seria milímetros de mercúrio. Certo? Seria em milímetros de mercúrio. O único que não tem referência é o pH. Atentos, já. Aí pegadinha de prova aí em concurso que eles põem aqui, por exemplo, 7,35 milímetros de mercúrio, centímetros de água. Tá mal. Já? E temos ele base excess, seria ele excesso de base. Agora, o excesso de base é uma variação. Há livros que dizem que varia de 0 hasta 3, outros dizem que de menos 2,5 hasta mais 2,5, outros dizem 2 hasta mais 2, e a menos 2 hasta mais 2. Não importa. Não importa isso aqui, porque isso tem relação com o equipamento que se está realizando a gasometria. Tá bem? Tem relação com o equipo que está realizando a gasometria. E para que serve o excesso de base? Qual seria a base? Seria o bicarbonato, recuerda? A base é o bicarbonato. Qual seria o excesso em relação ao PCO2? Certo? Lo que nosotros va a diferenciar entre los que nos va a servir sobre el base excess es simplemente para diferenciar si un disturbio, ya cualquier disturbio, ya en relación a lo que es base excess, si ese disturbio va a ser agudo o si el disturbio va a ser crónico. ¿Cierto? Lo único que vai diferenciar, se nós depois, claro, vamos aprender as fórmulas matemáticas, nós vamos descobrir se é agudo ou se é crônico. Se é agudo, significa que o organismo é tentado compensar. Quando, por exemplo, há uma liberação de base, não é? Há uma retenção de lo que é los íons, ¿no ven? Y eso significa
que el cuerpo ha intentado solucionar el problema. Pero hay momentos que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, que esto va a estar, ahora sí, de la forma que tiene que estar, que va a estar igual. Eso está inversamente proporcional, ¿no? Está inverso, pero eso ya está igual. Eso significa una cosa. Por el exceso de base, podemos identificar si es agudo, porque el organismo ya intentó. Está começando, está empezando a solucionar el problema. Y el crónico, el problema ya está solucionado. Pero sigue con el problema, pero ya está solucionado. Para él, está solucionado. O sea, para mí, que eu sou o pulmão, já está solucionado. Eu exalei mais oxígeno. Agora, se tem excesso de base, eu não sei o que fazer. Quanto mais base tem, mais eu vou exalando, não é? Pero vai chegar um limite. Vai chegar um limite. Ou, por exemplo, em muitos dos casos, os pacientes estão com comprometimento pulmonar, por exemplo, tem um comprometimento. Ou seja, já está em limite físico, fisiológico, de fazer, por exemplo, exalar a quantidade de CO2 que se requiere para disminuir a concentração de base, não, disminuir a concentração de bicarbonato. Isso seria o ideal. Pero há uma enfermidade, há uma fibrose, há uma pneumonia, uma tuberculose, não sei. Alguma coisa está impedindo. É um paciente que está um tubo, está com um derrame pleural, por exemplo, está com líquido, ou então se está com um derrame pericárdico, ou está com um derrame pleural, por exemplo. Já. Ou o paciente simplesmente está em uma falha renal, pode ser, certo? Pode ser, é um paciente que faz hemodiálise, por exemplo, pode ser. Então, aí podemos distinguir com o excesso de base, não, o base excesso, se é agudo ou se é crônico, certo? Muito bem, temos a gasometria, valores normais, e agora entramos dentro de lo que é os distúrbios ácido-base simples, já? Primeira coisa, existe um algoritmo, já? Existe um algoritmo. Eu vou ensinar a vocês o que é o algoritmo. Ou seja, como solucionar o problema. Já? Como solucionar o problema? Primeiro passo, para fazer a leitura de uma gasometria. Primeiro passo, mirar o pH, certo? Segundo passo, o segundo passo seria quem justifica. Quem justifica. Quem justifica o quê? Alteração. Quem justifica o pH? Quem justifica? Quem vai provocar uma acidemia ou quem vai provocar uma alcoolemia? Quem justifica? Quem vai justificar? Vai ser ele CO2 ou vai ser ele bicarbonato? Se está produzindo uma alcoolemia, qual deles dois produz alcoolemia? Qual deles dois que está produzindo a alcoolemia? Certo? É esse ou é esse? Ou então se uma acidemia. Quem justifica? Quem está produzindo a alcoolemia? É el CO2 ou é el bicarbonato? Qual de los dos está haciendo alteración del pH? ¿Quién justifica la alteración? Porque el pH no va a cambiar solito, ustedes saben. Ya estaba explicando eso. El pH no cambia solito, ¿cierto? No cambia. Entonces, ¿cuál de los dos justifica la alteración? ¿Cuál de los dos? ¿El bicarbonato o el PCO2? Os dois? ¿Ya? Claro, los dos pueden provocar alteraciones.
Pero ¿cuál de los dos está compensado? Claro, uno sempre vai estar alterado, não? Um sempre vai estar alterado. Por exemplo, bicarbonato vai produzir ácido. Pero ele justifica a produção de ácido? Ou é o CO2 que não está conseguindo funcionar adequadamente? O pulmão, por exemplo, não está conseguindo funcionar adequadamente. Ou ele está funcionando adequadamente para os níveis de bicarbonato. É isso que nós vamos aprender em la classe de manhã, ¿ya? Que é o PCO2 esperado. Já dentro do PCO2 esperado, volvemos acá. Já dentro do PCO2 esperado, PCO2 esperado, é uma fórmula matemática em la qual vamos multiplicar 1,5 por el bicarbonato, ¿ya? Más 8. Esse seria o PCO2 esperado. Ou seja, quanto tenho de ter de PCO2 para esta quantidade de bicarbonato? Claro, o caso clínico, nós vamos ter caso clínico de manhã, né? Vamos ter caso clínico. E os casos clínicos nós vamos utilizar esta forma para identificar quem justifica. Qual é dos dois? ¿Ya? Qual seria o PCO2 esperado para esto? A forma é 1,5 multiplicado por bicarbonato mais 8. ¿Ok? Bicarbonato mais 8. Agora, vamos a los valores de referência. A terceira parte, não? Antes. A primeira seria mirar o pH. A segunda é quem justifica a alteração, não. Quem justifica a alteração do pH? Essa é a resposta. Depois, existe ou há duas alterações? Ou seja, é mista? É mista? Porque o pH pode estar normal, pero podem ter duas alterações. ¿Ya? Tanto metabólica quanto respiratória. O caso que decía, não? Há excesso de bicarbonato, há excesso de base, tinha que liberar PCO2. Não está liberando PCO2 por algum motivo. Então, ele vai provocar também uma alteração respiratória. Então, você pode ter um distúrbio respiratório, por exemplo, uma alcalose ou uma acidose mista, já com uma alteração metabólica e respiratória. Ok? Certo? Vamos acá. Vamos identificar, certo? Vamos identificar o que é os distúrbios, não? Dentro de uma acidose metabólica, o pH vai estar diminuído. Miro o pH e agora vou mirar a causa primária. Já sempre existe uma causa primária e existe uma causa secundária. Vamos falar da primária hoje em dia. E a causa secundária, vocês vão ver dentro de saturação, fio e outras coisas. Quando existe uma acidose, já? Quando existe uma acidose, o bicarbonato produz alcaloses? Não. Ele vai produzir uma acidose. Então, ele contribui. Então, você vai estar diminuindo. Dentro de uma acidose respiratória, como está o pH? O pH está diminuído. Quem justifica? Quem justifica ele? PCO2. Por quê? Porque está aumentado. E dentro da metabólica, o PCO2 está diminuído. Certo? Agora, dentro de uma alcalose, como está a alcalose? O pH está aumentado. E como está o PCO2? Dentro de uma alcalose metabólica, o pH vai estar aumentado e a concentração de bicarbonato também vai estar aumentada. Qual seria a causa secundária? Um PCO2 diminuído. Dentro de uma alcalose respiratória, como está o pH? O pH está aumentado. E o PCO3? O
PCO2, ¿no? Ahí está 3, pero es 2, por favor. Está disminuído. ¿Cuál culpado? PCO2 aumentado. Sería la causa secundaria, ¿ya? Pero yo no quiero que miren eso. Si ustedes miran eso, usted va a poner loco. Miren solamente pH, bicarbonato. pH, bicarbonato. Por enquanto, ¿ya? Por momento. Después, cuando hablamos de las mixtas, ahí sí, yo voy a enseñar a ustedes cómo llegar a este resultado de los disturbios secundarios, ¿ya? ¿Cierto? Quedamos aquí. Mañana vamos a seguir sobre las análisis de caso, ¿no? Claro, vamos a poner aquí unas alteraciones, ¿ya? Cuánto más o menos. Y vamos a poner acá una respuesta. ¿Ok? ¿Cierto? Muy bien. No es un tema fácil, también no es un tema difícil. ¿Ya? No es fácil, pero también no es difícil. Es un tema que requiere un poquito de leer en la literatura, básicamente, lo que era leer sobre lo que era los simples, ¿no? Leyeron sobre los simples, la parte clínica, la parte de la fisiopatología. Ahora vamos a intentar solucionar los problemas, ¿ya? Dentro de la gasometría, vamos a solucionar los problemas. Amanhã vamos a venir con casos clínicos, hay como uns 10 casos clínicos de ejemplos. Vamos a poner ahí y practicar, ¿ya? Gasometría es práctica, ya tiene que practicar. Si no practica, es un problema. Ya me decía su doctor, ¿no? Mi doctor de cardio, su doctor de laboratorio, que igual que la cardiología, igual que los exámenes clínicos, ¿no? Los laboratorios, los valores de referencia, la gasometría, ¿no? Es igual que una pareja que se está enamorando de la otra, pasa toda la noche cortejando, pero se olvida una noche de cortejar, simplemente al otro día no, ya te olvida, ¿ya? O sea, se está acostumbrando a tus cariños, a tus emociones, usted va a recordar, él va a recordar de usted. Pero si ustedes no leen un día, no recuerden de él un día, no revisen los valores un día, al día siguiente se olvida. ¿Ya? Pasa toda la noche cortejando y al final de la noche se va a dormir de pantalón. Ya, muy bien. Nos vemos mañana, ya, con dudas, preguntas, casos clínicos sobre el tema ácido base, ya, sus disturbios, no ácido base. ¿Alguna pregunta en relación a los trabajos? Ya me espera el otro grupo. Boa noite. Não, ainda não coloquei na plataforma, não. De noite eu vou colocar, tá bom? Já. Nos vemos. Tchau, tchau. Gracias, hasta luego. Gracias, doutor. Gracias, doutor. Doctor, disculpe, una preguntita. Hola, sí. En relación a lo que es el trabajo de la revisión bibliográfica que me tocó inflamación, ¿usted quiere específicamente solamente lo que es inflamación en una sola hoja? Sí, solamente una hoja. Ah, O sea, tiene que buscar la fisiopatología de la inflamación. ¿Ya? está bien. O sea, De diferentes en bibliográficas. otras palabras, fisiología de la inflamación sería la cascata de la coagulación, por ejemplo. Tiene la cascata de la inflamación, no de la coagulación, ¿ya? Doutor, na mesma hoja tem que botar a bibliografia? Não, a bibliografia, se for tipo um textinho, Se não, pode colocar no verso, não tem problema não. É importante que vocês coloquem, ó, usei esse livro, esse e esse. Tá bom? Doutor. Então fala que só usei o livro, isso? Tá isso, bom, já. mas aí tu me diz a diferença de um livro e de outro. O interessante é isso, tá? Tá bom, A parte tá mais importante de uma revisão é comparar, ó, tal autor, tal
livro diz No livro isso, fala mas uma coisa e outra. Ah, sim, isso, nesse sim. livro fala Tá bom. outra coisa. Por exemplo, classificação é bastante, principalmente nisso aí, tá? Tá bom. Tem muita diferença, muita divergência. Disculpe, Sí. tengo que ver una sola enfermedad de una o sea, que va relacionada con la inflamación, como el que No. me dijo. No tiene relación con una enfermedad, sino que es solamente la inflamación. Hay muchas enfermedades que cursan con una inflamación, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que cursan junto con una inflamación. Es porque es una respuesta humoral, es una respuesta del cuerpo, es una defensa del cuerpo a una inflamación. Lo que quiero saber es cómo ocurre una inflamación. Hay procesos. Se empieza con la invasión de los macrófagos, de los eosinófilos. Así se empieza, por ejemplo. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Ô, doutor, Oi. com respeito ao pessoal que não está conseguindo ter acesso a algumas matérias na plataforma, na parte de colocar os trabalhos, como é que fica? Vai enviar para o seu WhatsApp? Não, Ou não. vai apresentar? Não preocupe, não. Isso eu sou bem semente de caju fora da faculdade. Eu Entendi. recebo o trabalho pelo Drive, pela Porque eu nuvem, tô- tá? Entendi. Comigo não preocupa, agora se preocupa com os outros docentes aí, tá Pois bom? é, porque eu tô conversando com o pessoal e responsável por isso e estão falando que vão arrumar, porém tem matérias que ainda não tá dando para ver, tá desabilitado no portal. É um problema, cara, porque são 3 pessoas, são 3 engenheiros para dar conta de 9 Unitep, não sei nem quantos cursos, não sei nem quantos alunos e professores. Agora tu imagina o problema para 3 pessoas resolver. Ou seja, isso é um problema que começou lá na criação do banco de dados. E resolver problema de banco de dados, eu te garanto que não é fácil, porque eu sei como é que funciona. Eu já até me propus ajudar eles e tal, mas eles não querem ajuda. Eu falei, beleza, então. Deixa eu só resolver o meu problema e o resto eu lavo as mãos, né? Porque tá me prejudicando. Tipo, o trabalho que vocês fizeram na semana atrasada, era já ter apresentado, ter feito correção, já tá com a nota, tá atrapalhando. Sim. Certo? Mas aí eu dou meu jeito aqui, eu mando vocês vão mandar para mim no Drive, na nuvem, tem um link da assistência, não muda. Lá eu tenho mais de 1.700 trabalhos recebidos lá, não tem nenhum problema, tá? Corrija, avalie, dou a nota por lá. Agora os demais eu não sei como é que vai fazer, se vai mandar pelo WhatsApp. Por WhatsApp para mim não dá nem certo, porque, pelo amor de Deus, vai travar o celular e não vai ligar nunca mais. Verdade. Tá bom? Então tá beleza, doutor. Obrigado. Viu? Beleza. Nos vemos. Valeu.